Eugene Fidel é pesquisador sênior e professor de Direito da Universidade de Yale, em Connecticut. Desde sua graduação em Harvard Law School, em 1968, tem sido parceiro de diversos escritórios em Washington, D.C., nos quais atua como advogado. Serviu à Guarda Costeira Americana de 1969 a 1972 como Judge Advocate e continuou ativamente envolvido em assuntos jurídicos militares, inclusive como presidente do Instituto Nacional da Justiça Militar, de 1991 a 2011. Começou a ensinar na Universidade de Yale em 1993 e também lecionou na Harvard Law School e na American University Washington College of Law. É membro da American Law Institute e atualmente escreve sobre temas variados como trabalho, meio ambiente, energia e legislação militar, bem como administração judicial, e muitas vezes é comentarista de mídias nacionais e estrangeiras. Atualmente, Eugene é advogado em Washington pelo escritório Law Firm Fieldsman Tucker Liefeld Fidel, LLP. Graduou-se pela Faculdade de Queens, de Nova York, em 1965 e pela Universidade de Direito de Harvard, em Massachusetts, em 1968. É membro do Instituto Americano de Direito. Ministra aulas de Justiça Militar, Guantánamo, Direito Marítimo, Direito Indígena Federal, Direito Tribal e Desastres. Já ministrou aula de Justiça Militar na Universidade de Direito de Harvard, em Massachusetts, e na Universidade de Washington, D.C. Neste momento, passamos a palavra ao presidente desta mesa, o professor doutor Javier Gustavo Rincón Salcedo. Muito obrigado. Primeiro que tudo, eu quero agradecer uma vez mais o convite da ministra Elizabeth, que faz sempre a honra de me convidar. Ela foi já em Bogotá, na nossa universidade. Nós agradecemos muito aquela visita, foi muito especial, principalmente porque se criaram realmente os laços de amizade profunda entre o STM, o Brasil e a Universidade Javeriana, laços que queremos desenvolver no futuro. E agradeço também muito a honra que ela me faz de me ter posto nesta mesa com uma pessoa, um acadêmico tão importante que nem o professor Fidel. Para mim é uma verdadeira honra poder estar do lado de uma pessoa de tão importantes qualidades acadêmicas e humanas. Professor Fidel, eu deixo para você a palavra. Professor Fidel. Ministro, distintos colegas, Javier, muito obrigado pelas suas gentis palavras. E eu deveria começar também por agradecer ao intérprete, que eu espero que consiga acompanhar o meu ritmo à medida que eu for formulando os meus comentários. Bom, este não sou eu, a propósito. Eu vou chegar a ele. Estou muito honrado por estar aqui com este grupo fantástico e internacional. Eu, pessoalmente, estou encantado por estar visitando o Brasil e esta esplêndida capital que é Brasília. E adaptar-me. Eu estou, ao mesmo tempo, ansioso e feliz por assegurar-vos que eu nunca fui funcionário da Agência Nacional de Segurança e não estou carregando nenhum equipamento de escuta. Então, o meu papel é o papel dos comandantes militares e na acusação e na revisão das cortes marciais. Os meus comentários serão edificados em vários graus, baseado nos comentários também em complemento ao que o Dr. Maxwell e o Dr. Mayer falaram. Eu espero não sobrepor muito os meus comentários em relação ao que eles já disseram, mas uma vez eu devo enfatizar que eu estou ansioso por receber perguntas. Para mim,
Eu gosto de lidar com as perguntas do que qualquer apresentação preparada. Bom, como vocês sabem, o sistema militar nacional varia mesmo em países que podem compartilhar a mesma tradição legal. E as discrepâncias crescem quando você compara os sistemas de países de common law com países, por exemplo, com países de civil law. Mas isso, em benefício de ambos, é importante ter a noção de que as sociedades, como as sociedades democratas regulam as suas forças armadas. Os estudos de direito comparado são produtivos e vale a pena o esforço. A inspiração para o esforço pode vir de qualquer local, mas você tem que estar em busca dele. O sistema militar, de justiça militar nos Estados Unidos está em vias de uma grande mudança. Pode não acontecer este ano ou no próximo ano, mas vai acontecer a curto prazo. A curva dessa mudança vai afetar o papel dos comandantes militares na administração da justiça militar. Nestas minhas observações, eu vou tentar não repetir coisas que já foram ditas. Eu rapidamente vou falar da evolução e do status atual do papel dos comandantes militares no sistema de justiça militar norte-americana. E depois eu gostaria de identificar tantas causas imediatas e de longo prazo que me levam a acreditar que as mudanças são tão necessárias quanto prováveis, e vou comentar sobre o conjunto de forças políticas que são a favor por um lado ou que se opõem por outro lado a essas mudanças. Primeiro, na evolução e no estado atual do papel do comandante militar, nós temos aqui sobre a questão da autoridade. Vamos falar o comandante e a autoridade conveniente como a mesma pessoa. Como foi apontado, o nosso sistema tem as suas raízes nos artigos de guerra que governaram o exército britânico antes mesmo da independência norte-americana. Mesmo antes de 4 de julho de 1776, nós promulgámos os nossos próprios artigos de guerra. Foram emendados várias vezes durante os anos seguintes, não muito habitualmente, e finalmente em 1950 o Congresso aprovou o Código Unificado da Justiça Militar. A propósito, como é que se chama como uniforme? Não tem a ver com a vestimenta, tem a ver com o fato que pela primeira vez nós tínhamos um estatuto unificado que cobria todas as forças, todos os ramos das Forças Armadas, incluindo aquela pequena força da Guarda Costeira que fazia parte. Esse estatuto foi revisado várias vezes e recebeu emendas desde 1950, notavelmente em 1968, quando nós criámos os juízes militares e quando nós expandimos o papel dos advogados. E em 1983, quando pela primeira vez nós abrimos as portas do Corte Suprema dos Estados Unidos para revisão direta de apelações de sentenças na Corte Marcial. Até então, a única forma que a Corte Suprema poderia revisar uma Corte Suprema seria através de um habeas corpus. E o soldado que estivesse numa prisão militar teria de começar um processo em separado nos juízes federais para buscar a sentença favorável a um habeas corpus. Apesar destas reformas, que certamente foram muito importantes, o nosso sistema retém basicamente o seu formato inicial, que foi herdado do nosso último monarca, o rei Jorge III, apropriadamente usando o seu uniforme com o seu casaco vermelho. A característica persistente do sistema georgiano é que o nosso comandante militar continua a ser o ponto focal para o nosso sistema de justiça militar. Uma maneira moderna de capturar esta função é chamar a este sistema o comandocêntrico. O que é que isto significa? Significa que decisões importantes feitas por comandantes militares e que esses comandantes e estes poderes que os comandantes têm são acumulados e são realmente fascinantes e avassaladores. O que nós chamamos o poder de decidir sobre quem será julgado pelo quê e perante qual nível de corte marcial. Este poder reside nos comandantes militares. O poder também inclui, como foi mencionado, creio que foi mencionado rapidamente,
o poder de decidir se vai ser aplicada a sentença de morte, a pena de morte, nesses casos ocasionais onde a pena de morte é prevista nos estatutos. Similarmente, o comandante tem o poder de negociar arranjos antes do julgamento, chamados acordos de negociação, e esses acordos podem incluir assumir a culpa para poupar dinheiro ao Estado em troca de algum tipo de leniência no processo judicial. A nossa corte marcial inclui uma forma de julgamento com júri, exceto que os júris são chamados de membros. E na lei corrente, admiravelmente, os comandantes têm o poder de selecionar o júri, os membros do júri. E o sistema também inclui procedimentos para eliminar jurados que não sejam imparciais, digamos, que por alguma razão tenham convicções pessoais que indiquem que eles na realidade não estarão em posição de serem jurados isentos. Apesar desse cheque, ou nesse poder dado aos comandantes para designar os membros do júri, esse poder reside ainda muito importante e pode ser uma fonte de preocupação de que o comandante pode estar, digamos, viciando o jogo, digamos, o que aconteceu em mais de uma vez e que foi levado a conhecimento da Corte de Apelações do juiz Baker ao longo da história do Código Militar Unificado. A autoridade dos comandantes também inclui regular importantes casos sobre um caso quando é referido a uma corte marcial. Então, antes de qualquer juiz ter algum poder sobre o caso, que tipo de temas podem surgir? Bom, a defesa pode solicitar uma investigação para entrevistar testemunhas e buscar achados. A defesa precisa de um psiquiatra, pode precisar de um psiquiatra, mas digamos que ele precisa de um psiquiatra para auxiliar no caso. Bom, quem é que vai pagar por este psiquiatra? Vai ser um psiquiatra civil? Vai ser um psiquiatra uniformizado? Bom, a defesa pensa que o caso deve ser julgado em outro local que não aquela área imediata onde ocorreu o delito, ou seja, uma mudança de localização pode ser desejável, até que este juiz militar acabam sendo levados ao conhecimento do comandante militar para a decisão. Depois do julgamento, o comandante tem que revisar os procedimentos da corte marcial com base no estatuto, e o comandante pode desaprovar a sentença que declara o culpado, o acusado. O comandante também pode desaprovar ou fazer a decisão ser levada a um outro nível. Interessantemente, e isto tem sido muito noticiado nos Estados Unidos este ano, o poder dos comandantes para desaprovar a condenação de uma corte marcial pode ser exercida. E esta é uma citação direta que, por qualquer razão ou por razão alguma, é o que o nosso Manual das Cortes Marciais determina. Este poder, o poder pós-julgamento do comandante, estende-se à consideração de erros legais do tipo que você assumiria neste país, que seriam julgados pelo Tribunal Superior Militar, ou estende-se, digamos, ou termina em questões de clemência ou de perdão. Então vocês verem que são poderes muito avassaladores dos comandantes e, em resultado disso, os comandantes têm uma influência perversa na administração da justiça militar nos Estados Unidos. Estes poderes têm sido reduzidos ao longo do ano. Para vos dar um exemplo, há 40 anos atrás, o tribunal que o juiz presidia, que na época tinha um nome diferente, Corte de Apelações Militares, invalidou um regulamento que permitia a um comandante exigir uma corte marcial para reconsiderar a sua decisão e para poder exigir que a corte marcial escutasse as opiniões dos comandantes. Isso é óbvio, isso é uma regulação chocante e não é de admirar que tenha sido descartada, mas a questão em si mesma mostra que houve uma erosão, houve um dos passos na trajetória descendente do poder dos comandantes militares. Os comandantes também colocaram limites em mobilizar autoridades para comparecer em julgamento,
os comandantes têm que consultar com os defensores e o juiz defensor tem que julgar o caso antes dele ser levado a julgamento. Bom, então a investigação pré-julgamento, que foi referida também pelo chamado artigo 32 da investigação, em si mesmo é uma erosão do poder do comandante, pois antes do artigo 32 a investigação era exigida e o comandante poderia simplesmente enviar o caso para julgamento e pronto, você já estaria no julgamento, independente de qualquer outra coisa. Então, apesar de terem havido muitas mudanças, o rei George III, o sistema do rei George, em aspectos críticos, abandonado pelo Reino Unido, de onde nós herdamos este sistema, e também foi abandonado por uma série de sistemas legais britânicos daí derivados, como no Canadá, na Irlanda, na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul e até Israel. O nosso sistema mantém-se bastante reconhecível na influência de onde vieram essas originais 13 colónias que formularam a formação do nosso país. Eu creio que isso pode dar margem a mudanças e eu dividiria essas em causas de mudança de curto prazo e de longo prazo. As causas de longo prazo têm a ver com os desenvolvimentos e expansão dos valores domésticos, dos valores democráticos, e Maxwell mencionou algumas dessas transições de modo bastante razoável. Uma vez que um sistema autocrático de cima para baixo no governo e na lei em geral pudesse ser aceitada sem questionamento por parte das pessoas, por parte da sociedade e dos cidadãos numa democracia, eu diria cidadãos e sociedades democráticas onde a liberdade floresceu, menos dispostas a tolerar esse tipo de governança em geral. As expectativas das pessoas no século XXI mudaram em relação àquelas que eram no tempo da Sua Majestade. Um sistema deste tipo é a antítese dos valores do século XXI, falando de um modo geral. Nas décadas recentes também vimos revolução nas leis criminais e constitucionais nos Estados Unidos e eu tenho confiança que isso ocorreu em outros países. E os sistemas de justiça militar não são imunes a estes ventos de mudança. O direito a aconselhamento, o direito a um júri e a um juiz imparcial, o direito a uma significativa e verdadeira defensoria são agora considerados valores seguros, mas tendemos a esquecer que nem sempre foi assim. Décadas recentes mostraram uma revolução no desenvolvimento das leis dos direitos humanos. Instituições completamente novas foram criadas em várias partes do mundo, novas demandas a partir do Estado para viver à altura dos pronunciamentos e dos estatutos da Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Americana ou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. As autoridades nacionais, e não há necessidade de mencionar nomes, por vezes têm arrastado os seus pés ou envolvidos no que os americanos chamam de resistência massiva, mas o vetor de mudança em favor dos direitos humanos flui com o curso dos eventos e no final tem provado ser irresistível ao longo das nossas vidas. Os tribunais nacionais também tiveram um papel efetivo e, por vezes, corajosamente, aplicando doutrinas constitucionais domésticas e jurisprudência internacional. E mais do que isso, a interconectividade. Todos nós desfrutamos nesta era da internet. Tem alguém aqui que tenha um smartphone? Quem é que tem um smartphone? Alguém tem um smartphone aí? Sim, eu vejo algumas mãos se levantando. Nós desfrutamos da interconectividade na era da internet. Está disponível no seu bolso, está no seu iPad, está no seu laptop. Eu creio que essa interconectividade é relevante e um fator importante nas nossas vidas como cidadãos, como advogados, como oficiais do governo, como militares e como advogados militares e juízes militares. Esta globalização é um processo
desigual. Mas pelo menos é possível, sem muita dificuldade e permitindo superar barreiras de linguagem para pessoas de New Haven, onde eu moro, ou de Brasília, para serem capazes, pelo menos em modo geral, de manter o rastro das grandes mudanças ou desenvolvimentos. Que mais como podemos explicar que países com sistemas e tradições legais diferentes, uma decisão do Supremo Tribunal do Canadá, de Queens contra Generous, que provou ser um fato que abalou o mundo todo para a reforma dos sistemas de justiça militar. Os especialistas de justiça militar não têm desculpa de não saberem, em curto prazo de tempo, que o Taiwan terminou o seu tempo de sistema militar em tempos de paz há cerca de um mês. Se algumas mudanças no sistema de justiça militar estão se movimentando à velocidade de uma tartaruga ou de um lagarto Galápagos, também podemos esperar rapidez. Isso pode ser preocupante. Eu mencionei Taiwan com a sua dramática reforma que aconteceu no último verão, que mudou com grande velocidade, inspirada pela perturbante morte de um jovem que foi morto e enviado para uma prisão militar e morreu em circunstâncias suspeitas. E em Taiwan isso alimentou de forma as condições políticas estavam adequadas para haver uma grande tempestade ao redor dos fatos daquele caso específico e, em geral, afetou o clima político do país. Eu espero aprender mais sobre a sequência precisa do que ocorreu em Taiwan, mas eu fiquei sabendo que o governo decidiu, depois do fato, reunir informação sobre o sistema de justiça militar em outros países, como o caso de Singapura. É difícil ver isto como algo diferente do que se chama em inglês colocar a carroça à frente dos bois. Talvez esta tenha uma expressão similar em português ou em espanhol, mas eu tenho a certeza que vocês sabem o que eu quero dizer. Bom, agora falando sobre as políticas de mudança no sistema de justiça militar. O mundo da justiça militar tem sido historicamente resistente à mudança. Isso certamente é verdade nos Estados Unidos e ainda é verdade. Então, deixem-me resumir rapidamente onde nós estamos. Talvez será de vosso interesse. O Pentágono tradicionalmente tem mostrado pouco interesse em desenvolvimentos na justiça militar de outros países. Oficiais de alta patente e advogados dizem que têm pouco a aprender com a experiência de outros países que têm cortes marciais, não reclamam interesses geopolíticos e que não têm regularmente tropas no exterior. Apesar dos serviços prestados ao país, que o Pentágono não embarca numa reforma sistémica. Tem sido reativo, resistente à mudança e baseado na sua influência impressionante no Congresso para desencorajar ou abortar uma reforma. Essa básica abordagem é que o nosso país tem um sistema maravilhoso e qualquer evento em relação à dimensão geopolítica das nossas forças e, portanto, a necessidade de movimentar as nossas tropas para o exterior, todos os militares são contra mudanças, sobretudo mudanças que sejam um reflexo de mudanças que ocorreram em outros países. No entanto, chamadas para a mudança têm surgido e têm se fortalecido nos últimos anos. O foco não tem sido em alegação de crimes de guerra ou coisas do género. Tem sido mais por conta de sexo. Eu assumo que todos aqueles que ficou meio adormecido durante a apresentação agora vão estar mais atentos. Nós tivemos um tento sobre assédio sexual cometido por pessoal militar contra outros militares. Os números que têm sido relatados têm sido crescentes, mas mesmo admitindo erros estatísticos, está claro que há muitos assédios sexuais ocorrendo dentro das Forças Armadas Americanas. 3 fatores contribuíram para esta preocupação. Primeiro, nós realmente temos uma força integrando géneros. Há muitas mulheres de uniforme. Segundo, como todos nós sabemos, os militares têm um sistema hierárquico e a deferência aos superiores é devida. Para usar um termo de computador, elas são cláusulas pétreas e são oportunidade para tirar vantagem dos subordinados. E as mulheres são tipicamente, mas nem sempre, subordinadas.
estas oportunidades estão sempre presentes. Em terceiro lugar, há alguma evidência de que os oficiais desconsideram denúncias de assédio sexual ou retaliação contra os queixosos ou contra as queixosas, no caso as mulheres que reclamaram. Esta é uma combinação terrível e associada com os dados do Pentágono, um documentário feito a propósito que não é completamente preciso, onde vários casos específicos que receberam muita atenção da imprensa e realizado por uma organização não governamental. O Congresso, que agora inclui um considerável número de mulheres, assim como de homens que estão atentos aos temas de assédio sexual, começaram a prestar atenção. Vários diplomas foram introduzidos e o Senado está dividido bem ao meio sobre qual a profundidade da reforma que deve ser levada. Uma proposta simplesmente iria balançar um pouco dos poderes dos comandantes militares, que eu mencionei há pouco, enquanto outro diploma apresentado por um senador de Nova York, Chris Gillenberg, iria remover a autoridade de conveniência dos comandantes e iria criar uma outra dispositivo para preservar e fazer julgar as ofensas ou os delitos praticados ou delitos de natureza sexual seriam tratados fora do poder de decisão dos comandantes militares. Bom, este ímpeto para a reforma foi considerado a partir do assédio sexual. Os participantes no ato de reforma têm crescentemente para dirigir-se a assuntos sistémicos para transcender esse tópico ou essa espécie única de criminalidade. Os chefes e os seus ajudantes têm tentado segurar o assunto, dizendo que não têm sido eficientes a suprimir o assédio sexual, mas mantendo o estilo comandocêntrico do sistema tribunal militar. Muito obrigado ao Rei Jorge. Isso é o testamento de que uma reforma abrangente, sistémica, pode estar no horizonte. Eu tenho observado que as propostas de reforma que têm sido apresentadas tentam manter o sistema georgiano intacto. Atualmente eu tenho uma lista de 36. Eu tenho uma planilha onde eu anoto todas essas propostas de lei. Mas todas essas 36 acabam se combinando numa só. É que os comandantes têm que ser os donos do sistema de justiça militar para manter boa ordem e disciplina. Esse ponto de vista é defendido com um fervor religioso e, como a maioria das doutrinas religiosas, não é suscetível a um exame racional. O governo não tem se comportado de uma forma muito lógica ou racional. O presidente Obama, por exemplo, e o comandante dos fuzileiros fizeram comentários que vão contra essa independência de decisão nesse sistema de justiça militar e podem ter feito isso porque alguns desses casos podem vir diante do Chief Baker e falar dessa independência. E isso é tudo que eu vou falar a respeito disso. Mas que a influência ilegal dos comandantes é um dos perigos de um sistema comandocêntrico e é considerado como o inimigo mortal da justiça militar. Se essas preocupações terão algum impacto dramático que foram ocasionados pelo comentário do presidente, ainda veremos. Não adianta pré-julgar, mas eu imagino que a confiança do público na justiça militar está ameaçada nessas circunstâncias. As Forças Armadas discutiram com algum sucesso que nenhuma mudança deve ocorrer sem um estudo cuidadoso. A princípio concordo, mas isso são palavras códigas para fazer barreiras contra a reforma, para ficar estudos que não acabam jamais e para atrasar. Se as forças tivessem mostrado mais seriedade do estudo de outros sistemas ou de abraçar outras reformas importantes que não tem nada a ver com o papel dos comandantes, e
como membro do painel da justiça legal, do sistema legal, eu fiz sugestões, mas essas foram desconsideradas. E fiquei horrorizado quando um senador pediu a um dos chefes, das forças militares, sobre o papel dos comandantes no sistema de justiça militar. E com as câmeras rodando, ele falou que havia um artigo sobre desenvolvimentos em outros países que ele tinha a ideia de ler. Isso foi um espetáculo realmente perturbador para mim. Não é para dizer que o papel dos comandantes não está sendo estudado. O papel dos comandantes no justiça militar, seja americano ou estrangeiro, estão sendo investigados. Há grupos estudando isso, mas infelizmente estão fazendo isso sem coordenação. Isso tem a Comissão de Direitos Civis, o Comitê sobre Mulheres a Serviço e o painel de resposta ao sistema, que é um conselho de 9 para o Congresso. E esse painel, presidido por advogados, juízes aposentados, tiveram interesse em desenvolvimentos no exterior e, num dos documentos, fizeram um estudo comparativo que foi feito pela Biblioteca do Congresso americano, que foi feito independentemente e foi bem acadêmico. O Congresso tem feito algumas audiências, mas só arranhou a superfície da questão e tem sido mais para mostrar, só para aparências. Há um medo de que o Congresso traga reformas inadequadas antes de que o painel faça o seu relatório. Eu não tenho certeza sobre isso, mas a minha impressão é de que o Congresso ou o Senado podem falar algo essa semana. Continue vendo aí as notícias a respeito. Uma vez que o Congresso agir, não vai saber quando novamente terão a vontade e o tempo para revisar essa questão da reforma da justiça militar. Não é normalmente um item de prioridade para o Poder Legislativo no meu país. Eu não tenho uma conclusão específica que eu possa resumir e fechar. O caminho da reforma sempre é incerta, isso certamente é nos Estados Unidos. Forças poderosas estão em oposição. Outras questões importantes que vocês têm conhecimento, que foi a parada do governo federal, que teve prioridade. Então eu vou me restringir a confessar que eu estou otimista, mas com alguma precaução, e que no futuro, talvez não distante, talvez sejamos capazes de analisar, talvez não a reforma dos papéis dos comandantes, que possam acontecer, mas se essas reformas aconteceram. Muito obrigado. Professor Faidel, muito obrigado. Professor Realmente Faidel, foi thank you uma very palestra much. muito interessante. Very Eu acho interesting que presentation. realmente você And I tocou num think you ponto touched in a very que important é point, bem importante, é aquele equilíbrio that entre a balance participação dos between civis the e a participation of participação civilians dos militares and the dentro da participation justiça of the militar. military E a within importância military que tem justice, and the que importance os militares que participam and desta the justiça importance of the military consigam that mostrar participate in this transparência, justice, que sejam that might claros show nas transparency, suas that they're very atuações. clear in their E acting. eu acho que talvez a pergunta and I mais think the mais more importante que pode Most important surgir question that da might sua palestra, surface pelo menos from your presentation, no meu ponto de vista, at least from my é point of view, qual é o ponto meio, finalmente, what is the para você? midpoint for you? Se tem um ponto meio, ou If se there is a simplesmente midpoint. o que temos que fazer Or é what do we have tirar to a do possibilidade is to dos remove the comandantes de possibility participar da of justiça commanders militar, das participating in decisões the de military administração dentro da justiça militar. within the military justice. Let me answer the question, but Deixa explain eu to me what you responder a mean by pergunta. midpoint. Are you O suggesting, que are you você quer asking dizer what's a por good ponto compromise? mediano? O que é o melhor, melhor ponto de equilíbrio? Sim.
É. Eu não preciso disso porque eu entendo inglês, estou falando inglês. Olha, alguém tem que ter o poder de decisão de quem pode ser processado ou não. Não é um poder que pode ser dividido ou compartilhado. Você tem que ter alguém que é responsável por essa decisão. Tem que ser uma pessoa somente. Não pode ser uma parceria entre um comandante e o seu advogado. Isso já foi proposto e eu acho que não faz sentido. Eu cheguei ao ponto, e inspirado, francamente, por coisas que eu vi no Reino Unido e outros países, que o comandante que tem que ficar sem essa responsabilidade, que os poderes pós-processo dos comandantes deveria simplesmente ser abolido, do que simplesmente ter uma parada. Nós temos cortes de apelação e que está no nosso sistema judiciário. Deixa que eles lidem com as questões legais que podem advir de mudar um veredito. Temos sistemas de clemência em todos os militares. O presidente tem poderes de clemência para ter todo comandante sênior separadamente exercitar misericórdia. É convidar o caos, porque cada comando, como qualquer um de nós, pode ter uma visão diferente de quem merece clemência e misericórdia. E teríamos um sistema de administração de caso a caso, do que na realidade deveria seguir um padrão nacional. Então eu deveria dizer que o Congresso, eu odeio usar esse idiomático, mas de tirar a pele de um gato. Eu não vou dizer tirar a pele de um gato, mas é um momento de verdade que sistemas confrontam, e na minha visão, o sistema que herdamos do Rei Jorge é um ônibus velho e barulhento que está numa estrada montanhosa, e alguém tem que dizer sim. Eu espero ter respondido sua pergunta. Minha pergunta Question: o que passa com os casos What happens with the cases? sexuais? The Você falou sexual More sex. Listen up. Listen up. my sex also. São realmente Are these sexual julgados assault issues, are they really, e nesses casos que tem a ver and in these estou cases traduzindo do espanhol para o português. I'm translating por from isso que eu Spanish vou- to Portuguese, Right. so Então, sorry. O que tem a ver o comandante What has the nesses commander casos de To do sexuais, with vamos these falar sexual assim. assault cases. E logicamente como logically, deveria ser reformado para que how this should nos be casos reformed, difíceis so como in os the casos hard sexuais cases realmente like the sexual seja assault cases, julgado that it be com judged justiça. with justice. Right. Okay. That's a great question. Ok, uma ótima pergunta. Primeiramente, eu mencionei antes que o nosso estatuto é conhecido como Código de Justiça Militar Unificado, e é unificado porque tem a ver com todas as forças armadas, mas é uniforme no sistema de que ele tem um sistema somente para todos os tipos de crimes. E houve propostas nos Estados Unidos que deveríamos ter um regime legal diferente para os crimes sexuais. Eu acho que isso é uma ideia horrível e devido a muitos motivos, seja por política pública, é suficiente ter um sistema. Você não quer ter dois sistemas. E adicionalmente, a noção de que você teria um sistema separado, uma estrutura separada para esses crimes sexuais, poderia criar hostilidade dentro dos militares para as mulheres, porque você vão ter misóginos em uniforme que vão dizer uma regra especial para mulheres. Então isso não é uma ideia boa para inicialmente já, né?
há também preocupações de que comandantes possam talvez cederem o politicamente correto no sistema atual, porque crimes sexuais é uma questão muito quente, muito controversa, e ele pode querer mandar todos os casos para julgamento. Isso seria um aspecto conservador, se pode ou não ser condenado, e dessa forma o Congresso não vai atrapalhar a minha promoção ou porque eu recusei a levar a julgamento um caso. Então é uma questão bem complicada. Pessoas fizeram argumentos para os dois lados em como lidar com isso, mas eu acho que a ideia de retirar os crimes sexuais de um regime separado é muito infeliz, e outros países fizeram esse tipo de mudança. Lembre um ônibus velho, eles não engajaram nesse tipo de coisa. O Reino Unido não criou uma justiça separada, o Canadá não fez um sistema judiciário separado para crimes sexuais. Por que nós iríamos iniciar? É claro, obviamente, importante, Javier. Tudo bem te chamar de Javier? Ok. Eu acho que é importante para nós, como pessoas da justiça militar, não ficar muito egocêntricos em relação a isso. Nós temos um papel em prevenir, em impedir e punir esses delitos sexuais, mas de fato é um papel muito pequeno. A maioria da mudança que é necessária nessa era é uma mudança de atitudes e exercício da liderança. Todos nós poderíamos ter uma conversa bastante interessante sobre isso, mas não é isso que estamos sendo pagos para fazer no sistema, no justiça militar. É bem mais amorfo e mais pervasivo. Envolve comandantes. Eles têm um papel de colocar o tom, exercer a sua liderança, mas de acordo com quem vai a julgamento e talvez prisão. Para isso que temos os advogados, é para isso que sociedades democráticas cada vez mais têm. Eu espero ter respondido, ter feito justiça à sua pergunta. Neste momento, então, agradecemos muito a palestra do professor Faidel. Muito interessante, e eu agradeço pessoalmente novamente a ministra, o STM, de ter me convidado para participar deste seminário tão interessante. Muito obrigado. Neste momento, o seminário presta suas homenagens aos integrantes da mesa, ao palestrante e ao presidente deste ato.